Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de maio de 2021, quarta-feira da sexta semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vemos novamente no Evangelho de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo falando do Espírito Santo. E sempre que Ele fala do Espírito Santo, Ele fala da sua partida. É como se Ele não nos quisesse deixar órfãos. Ele vai para junto do Pai, mas envia o Espírito Santo e nunca nos deixou órfãos, porque está presente no meio de nós. Ele mesmo disse: Eis que estou convosco por todos os dias, até o fim dos tempos. Sempre estará conosco. Mas ainda quer nos dar uma graça maior, a presença do Deus Espírito Santo no meio de nós. E o que o Evangelho está falando no dia de hoje é essa revelação. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que dissipa todas as trevas da mentira. E quem é o pai da mentira? Senão o inimigo. Ele é o pai da mentira. E o Espírito Santo vem justamente para isso, para em nós dissipar todas essas trevas da mentira. Por isso que nós precisamos, assim como conversávamos ainda no Evangelho de ontem, estar nessa unidade, nessa intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que as mentiras que são levantadas nesse mundo não atinjam o nosso coração. Uma vez na aula do Padre Flávio, em teologia, isso eu sempre guardei, ele fala que as maiores heresias, o que eram as heresias? As mentiras que se levantavam contra os dogmas, contra as verdades de fé da Igreja Católica. Ele fala que essas heresias, elas eram tanto mais perigosas quanto mais verdade elas continham. Porque o inimigo não vai aparecer na nossa frente, na nossa casa, bater na nossa porta de chifre, de arpão, com cheiro de enxofre. Não é assim que ele aparece. Ele aparece para cada um de nós nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, onde a gente cai, nos seduzindo, nos enganando, porque é o pai da mentira. Então, por isso é importante nós estarmos sempre revestidos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vá nos revelando as mentiras. E o Jesus mesmo vai dizer que a graça do Espírito Santo também, na própria liturgia, na própria palavra, é Ele que também nos incentiva ao entendimento das coisas passadas. É Ele que vai nos revelando todas as Escrituras. Por isso que é importante nós lermos diariamente a Sagrada Escritura. Mas eu não sei, eu não compreendo, não entendo. Mas é esse o exercício. Sempre de nós pedirmos: Espírito Santo, vem, me ilumina. O que o Senhor quer dizer com essas palavras? E quando nós vamos tornando isso um hábito na nossa vida, nós vamos tomando essa intimidade com a palavra, com o Verbo, com Jesus Cristo vivo. E nós vamos tendo um entendimento maior. Por quê? Porque somos inteligentes, somos capazes, não, mas porque o Espírito Santo vai nos revelando as coisas passadas, vai nos dando esse entendimento. E também fala aqui da revelação das coisas futuras, que são as profecias. Quantas coisas o Espírito Santo não pode falar ao nosso coração? Se quiser, porque Ele é Deus, Ele sopra onde Ele quiser. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus Cristo vem desde segunda, terça e hoje falando da vinda do Espírito Santo, dessa revelação, da necessidade que Ele vá para que o Espírito Santo venha, então vamos pedir no Evangelho de hoje essa graça da revelação, essa graça que nós possamos ter cada vez mais essa intimidade com essa palavra, a intimidade com a busca da palavra de Deus, para que Ele vá revelando cada vez mais a verdade. E peçamos
de uma forma concreta, que tire todas as mentiras da nossa vida. Talvez você venha de uma outra denominação, de uma outra religião, muitas vezes contaminado ainda por muitas mentiras, talvez sobre a Eucaristia, talvez sobre a nossa Mãe Maria e muitas coisas, sobre os santos. E talvez muitas dessas coisas ainda abalem o teu coração, te coloquem em dúvida. Então, por isso, peça essa graça ao Espírito Santo de revelar a verdade na tua vida. E aí você sim vai sentir essa graça da revelação na Sagrada Escritura, quando fala de Jesus Cristo e Eucaristia. Vai ver na palavra, na verdade, porque se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra, o verbo divino estava com Deus, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, então a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Então a palavra é a verdade. A própria palavra vai nos revelar tudo sobre nossa Mãe Maria, sobre os santos, a vida dos santos que se entregaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui com a palavra nas mãos. Então peçamos que no dia de hoje o Espírito Santo venha trazendo toda a verdade, dissipando toda a mentira, talvez pela história da nossa vida, pelas contaminações de seitas e outras coisas, de filmes que nós assistimos que querem trazer essa mentira na nossa vida. Que o Espírito Santo hoje, meu irmão e minha irmã, na tua vida, quebre todas essas mentiras, destrua todas essas mentiras que foram sendo colocadas durante toda a história da nossa vida. E para isso peçamos a bênção de Deus, pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, São José Maria Escrivá, São Marcos, São Padre Pio e minha Nossa Mãe Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.